Como está o saldo líquido de imigração? Uma excelente pergunta, que eu até quis preparar alguns números, tá? Estatísticas, dados, para a gente deixar um pouco de opinião de lado e trabalhar com números aí, tá? Eu não sou bom de matemática, então se tiver algum matemático, estatístico aí, alguém da área de exatas, que se eu estiver falando alguma coisa errada aqui nos cálculos aí, por favor, me corrijam, ok? Vamos lá, né? A gente está vendo um monte de informação sendo veiculada aí e a gente não sabe até quando é sensacionalismo, até quando é alarmismo, terrorismo ou até quando é verdade. Então, mas eu quis trazer alguns dados aqui relevantes aqui, fiz uma colinha aqui para poder estar passando para vocês. Até o ano de 2020, tá? Até o ano de 2020, o Biden ganhou as eleições ali em novembro de 2020, né? Então ele ficou no poder 2021, 2022, 2023 e 2024, quando ele perde a reeleição para o Donald Trump, que entrou em janeiro deste ano, 2025. Então vamos lá. Até 2020, alguns números aí oficiais dizem que nos Estados Unidos a gente tinha 12 milhões de imigrantes ilegais, sem documentação para permanecer nos Estados Unidos. Então, até o ano de 2020, 12 milhões de ilegais aproximadamente. Alguns números vão estar aí 10, 11 milhões, alguns 13, 14 milhões. Então, acabei pegando mais ou menos uma média ali, 12 milhões, tá? Até o ano de 2020. Com a entrada do Biden e da Kamala Harris, em apenas 4 anos de governo, alguns dados oficiais apontam para 10 milhões de imigrantes que cruzaram a fronteira ilegalmente, tá? Outros dados mais agressivos, aproximadamente 20 milhões. Então, entre 10 a 20 milhões, a gente não tem como precisar exatamente isso aí, então eu acabei pegando uma média aí de 10 a 20, 15 milhões de pessoas que cruzaram a fronteira em apenas 4 anos durante o governo Biden, tá? Então, pegando uma média aí, alguns números falam em 10, 12 milhões, alguns falam entre 18, 20 milhões, então 15 milhões aí durante 4 anos, ok? Isto dá uma média. Veja bem, se você pegar dia a dia durante esses 4 anos do governo Biden, dá uma média de 10 mil pessoas entrando pela fronteira todo santo dia, 10 mil, durante 4 anos, tá? Então, uma média de 10 mil pessoas cruzando a fronteira ilegalmente todos os dias durante os 4 anos do governo Biden. Então, se a gente já tinha 12 milhões de ilegais nos Estados Unidos, até antes da entrada do Biden, 12 milhões, com mais aproximadamente 15 milhões que entraram durante o governo Biden, a gente tem aí uma média de uma população de imigrantes irregulares nos Estados Unidos de 27 milhões. Lembrando que esses dados aí talvez não estão levando em consideração o número de pessoas que entrou como um visto, sem cruzar a fronteira, entrou legalmente no país e acabou ficando fora de status. Então, mas vamos trabalhar com esse dado aí de 27 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, né, até a data de hoje aqui, que seria o somatório até 2020, de aproximadamente 12 milhões, e mais os 15 milhões ali durante os 4 anos do governo Biden, total aí de 27 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, o que dá uma média aí de 8% da população americana, tá? Mais ou menos 8% da população americana, que é de quase 350 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então, só de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, esses 27 milhões aí você pode querer falar 25, alguns 30, 27 milhões aí de indocumentados nos Estados Unidos, que dá a soma de você pegar o estado inteiro de Minas Gerais, no Brasil, tá? Mais o estado inteiro de Goiás. Esse é o número da população de indocumentados aqui nos Estados Unidos. O segundo
estado mais populoso do Brasil, Minas Gerais, mais o primeiro estado mais populoso ali da região centro-oeste do Brasil, o que dá aí o total de população irregular aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí 27 milhões de ilegais nos Estados Unidos. Aí, inicia-se o governo Trump, que prometeu, né, fazer o maior número de deportações aí da história dos Estados Unidos. Honestamente, ele está perdendo feio de lavada aí para o presidente Obama, que deportou muito mais. Então, mas ele prometeu, foi promessa de campanha dele e dos motivos para o qual ele foi eleito, né? Ele começa, então, essa política de implementar deportações aqui nos Estados Unidos. Só que isso não acontece da noite para o dia, né? E mais agora, se a gente for imaginar, agora está sendo talvez o momento de maior pico de deportações que vai acontecer no governo Trump, nesse início agora. Por quê? Ele está indo atrás dos criminosos, né, pessoas com histórico criminal e pessoas já com ordem de deportação. Depois disso, esse número vai começar a cair, porque não vai ter, talvez, tantas ordens de deportação pendente de serem executadas, e os criminosos ele já está colocando agora, logo de início, para fora. Então, se a gente pegar os dados do ICE, né, que é a agência do governo americano responsável aí por essas deportações, executar essas remoções dos Estados Unidos, nos 5 primeiros meses aí, do ano de 2025, dá-se aí, os números dizem que o ICE deportou entre 150 a 200 mil pessoas, tá? 150 a 200 mil pessoas nos 5 meses aí de governo Trump até agora no ano de 2025, ok? O que dá uma média aí aproximadamente de 1.000 deportações diárias, 1.000 deportações todos os dias. Vamos lá, recuperando aqueles dados que eu falei, de uma média de 27 milhões de ilegais nos Estados Unidos, e estão deportando aí uma média de 1.000 pessoas por dia. Então você sabe, aí as pessoas falam, cuidado, você vai ser deportado, enfim. Você sabe qual a chance de um imigrante ilegal nos Estados Unidos ser deportado com base nesses números? Se você pegar esses dados, 27 milhões de ilegais, e até agora, né, que eu acho que é o pico de deportações durante o governo Trump. Depois esses números vão baixar. Inclusive, ele até falou que concorda, né, 2 dias atrás aí, ele disse que vai pegar mais leve, por exemplo, com trabalhadores da fazenda, trabalhadores de hotéis, porque os fazendeiros, o pessoal de hotéis aí andaram reclamando, e ele concordou com isso. Então, agora a gente está vendo esse pico, esse número tende a cair. Então, se a gente pegar aí 27 milhões de pessoas e 1.000 deportações diárias, sabe qual a chance de um imigrante ilegal nos Estados Unidos? Ele acorda hoje. Qual a chance hoje dele ser deportado? É de 0,037%. 0,0037% é a chance dessa pessoa acordar e falar, essa é a minha chance de ser deportado hoje, tá? Se você pegar esses números frios aí. Isso levaria, vamos imaginar que ninguém, a partir de hoje, ninguém fica mais ilegal nos Estados Unidos. Só esses 27 milhões aí. Ninguém entrou mais, ficou ilegal, ninguém ficou mais ilegal, além do prazo, 27 milhões. Se o ICE continuar nessa pegada de 1.000 deportações diárias, vai levar 74 anos para deportar todo mundo. 74 anos para deportar esse número de 27 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Então, a chance de um imigrante ilegal ser deportado é de 0,0037% em um dia, tá? Então, acordou hoje, qual que é a minha chance de ser deportado hoje? 0,0037%. Então, vamos parar um pouco aí de alarmismo, de colocar terror nas pessoas.
vai faltar emprego. Não, as pessoas, são 27 milhões de pessoas. Você acha que essas pessoas vão parar de trabalhar? Lógico que não. Se tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que não para, são as contas. Elas não param de chegar. Tá? Então essas pessoas, ou elas vão embora por conta própria, ou elas vão trabalhar e arriscar. Sabendo desses dados aí de 0,0037% de ser deportado, eu vou deixar de ir trabalhar porque eu estou com medo de ser deportado, vai chegar, vai ter uma batida ali na construção, enfim. Não, as contas não vão parar de chegar. O seu aluguel, se você não pagar, aí sim você vai ser despejado. O seu carro, se você não pagar, aí sim vai vir lá aquele caminhão ali para rebocar o seu carro, sua conta, seu cartão de crédito vai ser cancelado. Então, se tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que não para, são as contas de chegar. Você vai chegar todo dia, vai bater na sua porta aí. Então, esses imigrantes que estão aqui irregular, eles não vão parar de trabalhar. Não, para com isso, eles têm que trabalhar. Tem filhos para alimentar, tem contas a pagar, vai continuar tendo o seu lazer, enfim. Óbvio, você agora tem que ter um pouco mais de cuidado, evitar certas situações, né? Às vezes você sai de carro, gostava de correr com carro, vai se arriscar de ser parado pela polícia ali, chegar a uma situação, às vezes você, sei lá, tomou uma cervejinha, vai dirigir, evita um DUI, evita se colocar em situações que possa te levar para uma apreensão da polícia comum e a polícia comum poder comunicar para o ICE, olha, tem aqui uma pessoa que nós pegamos, estava dirigindo embriagado, estão passando essa pessoa aí aos cuidados do ICE, aí o ICE aí sim remover essa pessoa. Então, com base nesses dados aí, se não intensificar esse número de deportação que eu acho que agora que é o pico, tá? Porque são as ordens de remoção que já foram emitidas por um juiz de imigração, tá? Desculpa, devo alguma coisa aqui. São as ordens de um juiz de imigração que já foram emitidas, essa pessoa, por algum motivo, evadiu, o ICE não consegue encontrar essa pessoa, ou o ICE deixou ela aí um tempo nos Estados Unidos, né? Um stay of removal, a pessoa vai continuando aí. Então, essas ordens de deportação vão começar a ser executadas, e por isso esse número, e também o número de imigrantes que têm histórico criminal. Depois disso, esse número vai cair, isso é fato, tá? Então é isso, eu acho que o saldo líquido de imigração aí, para responder a pergunta, é muito positivo, extremamente positivo, tá? Não tem essa caça às bruxas aí, a gente vê, né, óbvio, te partiu o coração quando você vê uma situação de algum trabalhador sendo detido, levado para uma detenção e dali ter que ter uma audiência com o juiz de imigração e ali o ICE vai decidir se essa pessoa responde a esse processo em liberdade ou não, enfim. Mas a gente também não vê a mídia falando, né? A gente não vê aí muitos influencers aí mostrando o número de criminosos aí, uma barbaridade aí de criminosos que estão sendo detidos e deportados pelo ICE, né? Basta ir na página do ICE, no Instagram tem a página do ICE, lá no X, né, no antigo Twitter tem a página do ICE, que lá eles estão sempre colocando quem que eles aprenderam e o histórico dessa pessoa, tá? Gente com estupro nos seus países, tem muitos brasileiros nessa situação, tá? Que tinha mandado de prisão no Brasil, o Brasil, né, a gente sabe, não cumpriu tais ordens, essa pessoa evade a justiça brasileira, vem para cá, o Brasil coloca um red notice ali no Interpol, o Interpol coloca, enfim, e o governo americano vai lá, descobre onde que essa pessoa está e deporta essa pessoa para o Brasil. Então, sim, gente com assassinato, ficha, né, assassinato nas costas, roubo à mão armada, tem muita gente ruim aí que o ICE está pegando e deportando essas pessoas. Então, continue com os seus trabalhos, evitem situações aí, principalmente
perto da fronteira, onde tem um patrulhamento muito maior, né? Pessoas ali na região Califórnia, Arizona, Texas, fronteiriça ali com o México. Ali vai ter todas as agências policiais federais vão estar naquela região ali, porque é uma região de fronteira ali, é muito mais patrulhada. E é isso, assim, o saldo, na minha opinião, é bem positivo para a imigração, tá ok? Vai ter deportação? Vai, mas não vai ser esse alarme todo que estão fazendo aí, tá? E aliás, o Trump, para a parcela da população que apoia as deportações, está criticando muito o governo por ele não estar cumprindo o que prometeu, né? Porque até agora, se você pegar números aí, Obama e Trump, o Obama está dando um show no Trump aí em números de deportações, tá? Então é isso, pessoal. Calma nessa hora, consulte sempre com um advogado licenciado nos Estados Unidos, pegue sempre uma segunda opinião, porque... E se você, obviamente, se deparar com uma situação dessa, aí sim, você vai precisar mais do que nunca de um advogado aí experiente para tentar solucionar a sua situação. Então é isso aí, boa sorte a todos, um abraço.